Me desculpa começar essa mensagem assim, mas é impossível. Eu estava lendo aqui a carta de Paulo a Filemon. E eu vou compartilhar com vocês essa graça que Deus me entregou aqui hoje. Filemon era um homem que tinha recurso, tinha capital. E Filemon, ele recebeu uma carta de Paulo. E ele começa escrevendo essa carta dizendo que ele é o prisioneiro de Jesus Cristo. E ele vai dar algumas explicações aqui. Quando você lê a carta de Paulo a Filemon, eu tô irradiado com isso aqui, porque Deus, ele me deu um abraço muito forte através dessa mensagem. E eu sei que vai abraçar o seu coração também. Escuta isso. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador. Só tem um capítulo essa carta. Aí ele continua dizendo: a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Ele está falando aqui que esse homem chamado Filemon, ele se empenhou tanto, mas tanto, que a fé em Cristo, a irmandade dos discípulos e apóstolos daquela época foram fortificadas. É por isso que ele fala que as entranhas, e o que são as entranhas? É o sistema interno, a parte interna do ser humano. E ele fala que exatamente, ele compara aquele corpo de Cristo como entranhas fortificadas no Senhor. E ele fala que através desse homem chamado Filemon, as entranhas foram fortificadas. Agora, preste atenção. Versículo 8. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ele está fazendo o apelo por um homem chamado Onésimo. E esse Onésimo, ele é considerado um escravo de Filemon que sempre fugia. Alguns historiadores dizem que Onésimo, sempre que tinha uma oportunidade, fugia. E é em uma das prisões que Paulo está que ele encontra esse homem chamado Onésimo. E quando ele encontra, Onésimo vai se converter por intermédio de uma das mensagens que Paulo prega no presídio. E quando nós vemos o versículo 11, ele fala assim: o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem quisera conservar ele comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer. Ele está pedindo autorização do Senhor, que é Filemon. Ele está pedindo autorização a ele, dizendo: eu não quero fazer nada sem a tua permissão, porque sei que ainda que esse homem chamado Onésimo está preso, ele ainda é o seu serviçal. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Agora escuta. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Paulo disse: receba ele como se fosse eu. É um pedido, é um apelo. Receba ele como se estivesse me recebendo.
Versículo 18. E se tens feito algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi e o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. Depois você lê. Só tem um capítulo. Essa carta de Paulo a Filemon. Paulo está agindo aqui no texto como intercessor, pedindo a Onésimo que tenha compaixão, tenha bondade e perdoe as dívidas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se Jesus Cristo não perdoasse as nossas dívidas, os nossos atos, as nossas ações, Paulo diz assim, se ele está devendo alguma coisa, põe na minha conta. O que seria de mim e de você se não fosse Jesus debitando o saldo dos nossos pecados? Essa mensagem hoje, ela só vai falar muito forte aquelas pessoas que são íntimas do Espírito Santo. E intimidade não se conquista pela aparência, pela roupa. Intimidade se conquista pelo nível de relacionamento. Não é porque você se veste bem, não é porque você corta o cabelo, porque você faz tranças, não é porque você usa um vestido longo. Não. Intimidade está além do superficial. E hoje Deus mandou dizer para você, com essas palavras que Paulo usou, ele está pagando a conta. Ele já pagou a conta. A conta, o débito já foi pago. E eu não sei até onde você vai receber, mas essa mensagem ela chegou no momento certo na sua vida. Você e eu somos o Onésimo Fujão. Fugimos das nossas responsabilidades, fugimos das nossas ações, fugimos das nossas atitudes. Mas no final, Deus sempre dá um jeito de nos ajudar, de nos fortalecer. Porque se não for Ele, não há outro. E isso que Paulo falou no versículo de número 18 é o que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Quantas falhas, quantos erros, quantas ações, quantos pensamentos o Espírito Santo não tem retirado e tem colocado na conta dele. Quantas oportunidades nós não já perdemos e o Espírito Santo tem vindo e retirado, carregado o peso, aliviado o jugo. Não é assim? Hoje Deus parou você aqui para lhe dizer, você era o Onésimo, o homem fujão, aquele que precisava de um remidor, o que perdoasse ou pagasse pelas falhas ou dívidas. A Jesus enviou o Paráclitos, do grego ralo, que quer dizer aquele que intercede por. O Espírito Santo chegou e lhe consolou. E hoje, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Coloca o seu nome aqui, vai ser muito rápido. Pai, mais uma vez eu te rendo graças. Te dou louvores. Mais uma vez eu te bendigo, te exalto. Pela vida de cada filha e filho que está recebendo essa palavra. Os onésimos de hoje. Se não fosse o Senhor nos ajudando, nem aqui estaríamos. Eu exalto o seu nome, Pai, e glorifico o teu reino. E te peço, nos fortalece na sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você recebeu a palavra e entendeu, deixa aqui nos comentários assim, eu recebi. E se puder, clica na seta e passa adiante essa mensagem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ficar feliz. Texto base, carta de Paulo a Filemon. Só tem um capítulo. Medita, reflita, tome posse e que Deus
te abençoe grandiosamente.